Oi, pessoal. Aconteceu no dia de hoje a prova do concurso da Prefeitura de Cedro. Essa prova ela foi dividida em 4 dias, cada dia em 2 turnos, então vão ser inúmeros itens aí para a gente fazer a correção. E hoje eu vou fazer a correção da prova que aconteceu pela manhã, que foi para os cargos de nível fundamental. Assim que eu receber a prova da parte da tarde, que se eu não me engano foram dos cargos, de alguns cargos de nível superior, eu vou tentar trazer a correção aqui para vocês também. Então eu recebi as fotos, né, das questões aqui de um colega e vou trazer para vocês, lembrando que é um gabarito extraoficial, né, ainda não saiu nada oficial, mas a gente vai fazer aqui uma correçãozinha rápida. A primeira questão, ela pediu o valor posicional de um algarismo, né? A gente sabe que o valor 2, ele pode ter valores diferentes dependendo de onde ele esteja. Por exemplo, no número 12, o valor 2, ele tem valor posicional 2. Já no número 21, ele tem valor posicional 20. No número 211, ele vai ter um valor posicional 200, certo? Então, de acordo onde ele está no número, ele vai ter um valor posicional diferente. Ele poderia até ter dificultado a questão se ele tivesse trazido o valor, ele tem valor de unidade, ele tem valor de dezena, de centena, de unidade de milhar, poderia ter dificultado nisso, mas aí ele deixou de uma forma bem clara, bem objetiva. E o valor posicional que a gente quer é desse 2 aqui, e aí é só a gente colocar o 2 e acrescentar o 0 para os demais valores que vêm depois dele, certo? Então, aqui, ó, ele teria o valor de 200 mil. Letra C. Eu vou depois fazer uma postagenzinha com o gabarito extraoficial, tá certo? A questão 12. A questão 12, ele fala de divisão, certo? E aí ele deu um número gigantesco e pede o resto dessa divisão. Se a gente lembrar das regras de divisibilidade, que é quando um número é divisível por outro, a gente mataria essa questão facinha sem perder tempo nela. Como assim? Por exemplo, ele é um número par. Todo número par é divisível por 2. O que eu quero dizer quando um número é divisível? É quando a gente divide por aquele número e não resta nada, o resto é zero, certo? E aquele número tem resto quando ele não é divisível. E aí, lá nas nossas regrinhas de divisibilidade, a gente sabe que o número é divisível por 5 quando ele termina com 5 ou com 0. Então, um exemplo, o número 10. Se a gente pegar o número 10 e dividir por 5, ele vai dar 2 e o resto vai ser 0. Já se a gente pegar o número 11, quando a gente dividir o 11 por 5, ele vai dar 2, mas vai restar 1. Se a gente dividir 15 por 5, ele vai dar 3 e vai restar 0. Se a gente dividir 18 por 5, ele vai dar o mesmo 3, mas vai me restar 3, certo? Então, assim, na divisão por 5, a gente só tem os restos possíveis 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Como aqui esse número termina com 18, ó, eu fiz até um exemplozinho aqui de propósito. Quando a gente divide 18 por 5, o resto daquele número vai ser 3. Letra B. A Bia. E se eu não me lembrasse disso na hora da prova? Se você não lembrasse disso na hora da prova, você ia ter que fazer do jeito mais difícil. Pegar o número bem grandão aqui e fazer a divisão dele por 5. Ia dar trabalho? Bastante. Bastante trabalho. Vamos fazer? Eu prometi que era uma correção rápida, mas vamos lá. 5 da divisão, né? A gente começa da frente, aqui 5 dividido por 5 vai dar 1, a gente vai baixar o 0. Aí não dá pra gente fazer essa divisão. Então, eu tenho que baixar outro número e aí eu acrescento um 0 aqui na frente. Tenho que baixar outro número, porque o 2 não dá para dividir por 5. Então, eu vou ter que baixar outro 0 e vou acrescentar outro 0 aqui. E agora 20 dá para dividir por 5, que dá 4. Aí agora eu baixo o 6, que vai dar 1, resta 1. Opa,
Fiz aqui de um jeito confuso. Terminei o 20, deixa eu baixar o 6 aqui embaixo. Aí restou 1, aí agora eu vou baixar o 5. 15 dividido por 5 dá 3, resta 0, vou baixar o 2. Como não dá para dividir, ó, acrescento um 0. Eu vou ter que baixar o outro 2. Vai dar um 4 e vai sobrar 2. Aí agora eu vou baixar o 1, vai dar 4 e resta 1. Vou baixar o 8, dá 3, 3 vezes 5, 15. Vai restar 3 e não tem mais o que baixar. Minha próxima questão é uma questão de regra de 3, certo? Ela fala assim: uma equipe de engenheiros está trabalhando em um projeto complexo e precisa calcular o tempo necessário para completar uma determinada fase do projeto. Durante a execução dessa fase, eles estimam que o trabalho pode ser concluído em 72 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, lá na aulinha de regra de 3, eu falei que a primeira coisa que a gente faz é identificar as grandezas que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com dias e a gente vai estar trabalhando com horas por dia trabalhado, né? Que é a quantidade de horas que ele vai trabalhar em cada dia. E aí, ele identificou que se ele trabalhar 8 horas por dia, ele vai trabalhar por 72 dias. No entanto, devido a alguns imprevistos, eles só podem trabalhar 360 minutos por dia. Gente, lembra também que eu falei que a gente não pode trabalhar com as unidades diferentes. Então, se eu estou trabalhando com 8 horas, eu não posso trabalhar com 360 minutos. Ou eu vou deixar tudo em hora, ou eu vou deixar tudo em minutos. E aí, eu prefiro transformar 360 minutos para horas. Como é que a gente faz essa transformação? Eu também dei uma aula falando sobre isso, que é só a gente dividir por 60. Então, 360 dividido por 60 vai dar 6. Ou seja, 360 minutos é a mesma coisa que 6 horas. E aí, a gente já vai colocar aqui o 6. E aí, ele quer saber quantos dias eu vou trabalhar se eu passar a trabalhar 6 horas por dia. Aí, a outra coisa que eu acho que muita gente errou essa questão por conta disso, era se lembrar de olhar se a grandeza é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aqui no caso, ó, o número de horas, ela diminuiu. Se eu estou diminuindo a quantidade de horas que eu vou trabalhar por dia, consequentemente, eu vou precisar trabalhar mais dias, não é isso? Se eu levo um exemplo, né? Se eu tenho um crochê para fazer. Se eu passar 8 horas do meu dia fazendo esse crochê, eu vou terminar em um dia. Mas se naquele dia eu só puder trabalhar 4 horas e no outro dia eu vou ter que completar mais 4 horas no outro dia, certo? Então eu levaria 2 dias. Então essas grandezas, elas são inversas. Por quê? Porque enquanto eu diminuir o número de horas, eu precisei aumentar o meu número de dias, certo? Portanto, elas são grandezas inversas. E aí, a gente precisaria lembrar de, na hora de vir formar ela aqui, inverter. No caso aqui, eu vou inverter minhas horas por dia. E agora ficou fácil. Eu faço 6 vezes x igual a 72 vezes 8. Eu vou ficar usando a calculadora para ser mais rápido. Tá 576, x é igual a 576 dividido por 6, que dá 96. Ah, ok, mas não tem 96 dias nas minhas opções. Só que a gente tem que lembrar daquela outra dica que eu dei, que é atenção, observar bem o comando da questão. E o comando da questão dizia assim: quantos dias adicionais serão necessários para completar a fase do projeto? Então, eu quero saber quantos dias a mais daqueles 72 dias eu precisaria trabalhar. Ou seja, eu vou fazer 96 menos 72, que vai dar 24 dias. Letra B, certo? Se a gente tivesse feito essa questão de forma direta, sem inverter, deixa eu olhar se teria a resposta. Vocês iam encontrar 18 dias a menos, no caso, certo? Letra A. Então,
O truque para não errar essa questão não era uma questão tão fácil, porque dentro dessa questão ele trabalhou regra de 3, grandezas proporcionais, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, transformação de tempo, e no final eu ainda precisaria raciocinar de fazer essa subtração. Então, não era uma questão tão fácil para o nível fundamental, certo? Questão 14. Eu tô até esquecendo de anotar o gabarito aqui para depois eu fazer. Deixa eu anotar aqui das que a gente já passou. Deixa eu ver a passada. Letra B também. A questão 14, ela dizia assim, era outra regrinha de 3. A gente até fez uma questão bem parecida com essa no aulão, que eu fui dar lá no Cedro, que, se eu não me engano, lá era falando de bolo, mas era algo que eu usei um truque que dá pra gente fazer a mesma coisa aqui. Que é assim, Maria recebe um salário mensal pelo seu trabalho, ela gasta 3/5 desse salário com suas despesas mensais e sobra R$ 800. Essa daí tá bom, viu? Que gasta, paga as despesas mensais e ainda sobra dinheiro, tá bom demais. Qual o valor do salário de Maria? Então, gente, é só a gente raciocinar o seguinte. Esses R$ 800 que sobra, é referente a 2/5, certo? Porque ela tem lá o salário dela. Eita, eu não vou saber fazer essa divisão, não. Eu vou fazer uma barrazinha. É mais fácil, que eu desenho ruim demais. Pronto, digamos que isso aqui é o salário dela. Aí ela divide o salário dela em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ela gasta 3/5 desse salário dela e sobra 2/5. Esses 2/5 que sobra é referente a R$ 800. Então, era isso que a gente ia precisar raciocinar. Uma forma da gente fazer era a gente pensar quanto vale cada barrinha dessa. Ora, se 2 barrinhas valem 800, uma barrinha vai valer 200. Concorda? Ó, cada barrinha dessa daqui vai valer 200. Oh, gente, 200 não, 400. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Porque 2 barrinhas valem 800, é só a gente dividir por 2. Então, uma barrinha vale 400. Certo? No caso, as 5 barrinhas juntas, é o que está equivalente ao salário dela, vai valer quanto? Quanto? Vai valer 400 vezes 5, que dá 2.000, certo? Outro jeito da gente fazer era a gente usar a regra de 3. E aí, para a regra de 3, a gente tinha que 2 está equivalente a 800, quanto é que estaria equivalente o 5? O x aqui a gente achar a mesma coisa, a gente achar os mesmos 2.000, certo? Lá no Cedra, a gente usou, no aulão do Cedra, a gente usou essa relaçãozinha aqui de fração e ficou bem intuitivo, acho que todo mundo entendeu dessa forma, ok? Então, letra D. Tá aqui. Eu vou marcar aqui. Meu TDAH gritando, daqui a pouco eu já não tô mais sabendo aqui as ordens das coisas. Vamos lá, questão 15. Em uma competição de resolução de problemas, 5 participantes, Ana, Bruna, Carlos, Diego e Eduardo, receberam o desafio de resolver uma série de problemas em um tempo limitado. E as seguintes informações foram registradas. Ana resolveu 10 problemas em 1.800 segundos. Bruno resolveu 12 em 48 minutos. Então, assim, gente, a primeira coisa que a gente observa é que a gente está trabalhando com unidades de tempos diferentes. E a primeira dica que eu dou é deixar todo mundo na mesma unidade de tempo. No caso aí, a mais fácil que tem é a gente transformar todo mundo em minuto. Vamos ver aqui, ó. O primeiro, ele trata 1.800 segundos. Para a gente transformar segundos para minutos, é só a gente dividir por 60. Então, isso aqui vai dar equivalente a 30 minutos, certo? 48 minutos já está em minutos, 1 hora é equivalente a 60 minutos, 1,25 de horas é só a gente multiplicar por 60 também, vai ficar 1,25 vezes 60,
dá 75 minutos. E o outro já estava em minutos também. Depois que a gente transformasse esses tempos em minutos, era só a gente ver a relação, a razão de quanto tempo ele leva para cada problema. Por exemplo, Ana, ela resolve 10 problemas em 30 minutos. Ou seja, a cada 3 minutos, ela resolve um problema. Então, é um problema a cada 3 minutos. Era só a gente dividir o tempo pela quantidade de problema que ela resolve dentro daquele tempo. 48 minutos dividido por 12, que foi a quantidade de Bruno. 48 dividido por 12 dá 4. Então, Bruno resolve um problema a cada 4 minutos. Carla leva 1 hora para resolver 15 problemas. Então, é 60 dividido por 15 vai dar 4 também. Então, Carla leva 4 minutos para resolver um problema. Diego, agora. Diego resolveu 16 problemas em 75 minutos. Vai dar um problema a cada 4,7 minutos, aproximadamente, eu arredondei. E Eduardo leva 90 minutos para resolver 20 problemas, ele leva 4 minutos e meio. Um problema em 4 minutos e meio. Com base nessas informações, quem foi o participante mais eficiente em termos de problemas resolvidos por minuto? Se ele quiser saber quem resolveu mais problema, na cara seria Eduardo. Eduardo resolveu 20 problemas, mas ele levou 1 hora e meia para resolver esses problemas. O que o comando da minha questão quer é a eficiência em termos de problemas resolvidos por minuto. Então, a gente precisaria ver quem levou menos tempo para resolver um problema, que no caso foi Ana, certo? Letra D, porque Ana levou, ó, a gente achou aqui que Ana levava 3 minutos. Vamos lá, questão 16. Uma pesquisa sobre preferências alimentares. 5 participantes foram questionados sobre quantas vezes por semana consomem frutas. As respostas foram as seguintes. Ó, aqui envolve tempo de novo. Essa prova eu vi que demandou bastante conhecimento de tempo. Ainda bem que a gente fez uma aula sobre conversão de tempo. Na aula, eu me lembro que eu até falei que as questões que eu tinha visto normalmente envolvia horas, minutos e segundos, mas essa daqui ó, já está trabalhando com questão de semanas, certo? Então, a gente vai ter que identificar aqui no caso que ele quer qual participante consome fruta com maior frequência. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é identificar, decidir se a gente vai fazer por dia ou por semana. Eu acho mais fácil por dia, certo? Por exemplo, o participante A, ele come 3 vezes por semana. Ou seja, ele come 3 vezes a cada 7 dias. Aqui, no segundo participante, come 0,5 vezes por dia, certo? Então, para a gente descobrir por dia, é só a gente dividir a quantidade de vezes para a quantidade de dias. No caso do participante A, a gente vai dividir 3 por 7, vai dar 0,42. Isso aqui, 0,42, é a taxa da quantidade de frutas que ele come num dia. É como se dissesse assim, ele vai comer 3 bananas em uma semana. Se todo dia ele fosse comer uma fração dessa banana, ele estaria comendo 0,42. Nessa participante B, que diz assim, 0,25 vezes por dia, 0,25, se a gente quiser saber uma banana, ele levaria 4 dias para comer uma banana. Porque no primeiro dia ele comeu 0,25, no segundo 0,25, entendeu? Gente, lembrando que eu estou fazendo uma analogia aqui em relação da fração por dia, certo? Só para vocês entenderem que esse 0,5 vezes por dia era a mesma coisa de dizer que ele come uma vez a cada... Opa, que eu deixei junto aqui a cada 4 dias, certo? É a mesma coisa, 0,25 por dia é a mesma coisa de uma vez a cada 4 dias. Uma vez a cada 2 dias
Isso aqui é a mesma coisa do que 0,5 por dia, né? Então, se eu pegasse uma banana e fosse levar 2 dias para comer ela, em um dia eu comeria 0,5. 4 vezes a cada 10 dias, se eu quisesse levar 10 dias para comer 4 bananas, cada dia eu ia comer 0,4 dela. É só eu dividir a quantidade de vezes pela quantidade de dias. É essa comparação aqui que a gente está fazendo. E 2 vezes a cada 5 dias é só eu dividir 2 por 5, que também vai dar 0,4. Qual participante consome fruta com maior frequência? E aí a gente tem aqui que é o participante C, porque o participante C, se a gente observar aqui, ó, ele come 0,5. Todos os outros participantes, em um dia, comeria uma quantidade menor. Então, a frequência desse outro participante seria menor. Outro jeito que eu poderia pensar, se eu fosse pensar na questão de uma semana, né? Esse candidato que come 3 vezes por semana, ele comeria 3 bananas em uma semana. Esse outro que comeria 0,25 por dia, ele comeria uma banana e 75 décimos de outra. O participante C, a taxa dele é 0,5, em uma semana ele comeria 3 bananas e meia. Esse que é 0,4, em uma semana ele comeria 2,8 bananas. O 0,4, de novo, o D e o L tem a frequência igual, certo? Então, não sei se ficou meio confusa aí a explicação, eu tô pegando a prova e resolvendo aqui junto com vocês. Então, não dá nem para pensar em métodos mais didáticos, certo? Eu tô botando mesmo aqui o que vem na mente, certo? Mas aí, para calcular essa frequência, eu dividi a quantidade de vezes pela quantidade de dias. Então, letra C. Deixa eu marcar aqui. Vamos para a questão 17. Em uma competição de matemática, 5 participantes, Ana, Bruno, de novo, aqueles mesmos participantes daquelas mesmas competições, foram desafiados a resolver problemas de regra de 3 simples em um tempo limitado. As seguintes informações foram registradas. Aí tem aqui as informações. Ana levou 10 minutos para resolver 3 problemas. Bruno levou 15 para resolver 4. Carla levou 20 para resolver 5. Diego levou 25 para resolver 6 problemas. Eduardo levou 30 minutos para resolver 7 problemas. Com base nessa informação, quantos minutos Carla levaria para resolver 8 problemas? A gente olha uma ruma de informação aí só para confundir a mente da gente. Então, a gente vai ter que olhar somente para a informação de Carla. Carla levou 20 minutos para resolver 5 problemas. Quantos minutos ela levaria para resolver 8 problemas? Então, a gente tem uma regra de 3 simples. E aí, a gente vai estar trabalhando com quantidade de problemas e o tempo. No caso, o tempo em minutos. A primeira informação que a gente tem é que ela resolve 5 problemas em 20 minutos. Ele quer saber quanto tempo eu vou levar, a Carla vai levar para resolver 8 problemas. Aí a gente já montou, já achamos aqui as grandezas que a gente vai estar trabalhando, já organizamos, agora a gente tem que ver se elas são direta ou inversamente. Gente, eu aumentei a quantidade de problemas, aumentou, né, de 5 para 8. Eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Eu levo mais tempo para resolver um problema ou 2 problemas? Levando em consideração que esses problemas têm a mesma taxa de tempo, certo? Tem a mesma dificuldade, mesmo nível de dificuldade. Então, se em 5 problemas eu levei 20 minutos, em 8 eu vou levar mais tempo. A quantidade de tempo vai aumentar também. Então, elas são uma grandeza diretamente proporcional, certo? Depois que eu descubro isso, é só eu montar meu probleminha. 20 sobre x é igual a 5 sobre 8. Eu não inverto nada. Aqui a gente vai fazer, ó, 5x é igual a 20 vezes 8. X é igual a 1.600 dividido por 5. 16 dividido por 5 dá 3, sobra 1. Tá, vale, gente, ó, eu tenho um zero aqui a mais. Eu tô ficando muito
Desatenta. 20 vezes 8 dá 16 e acrescenta só um zero. Então, dá aqui 32 minutos. Letra C novamente. Regra de 3, simples. E é simples também por ser diretamente proporcional. Eita, o gabarito tá dando só bastante C, B e D, tá? Agora não foi nenhuma A. Ó, novamente a questão de competição. E ele fala assim: em uma competição de lógica, 5 amigos, Ana, Bruna, Carlos, Diego e Eduardo, usou basicamente os mesmos competidores ali, competem em uma série de desafios. Gente, pronto, eu já tô vendo aqui que é uma questão de colocar a posição, né? Nessas questões de colocar a posição, eu gosto de fazer de lápis, porque eu vou fazendo e apagando e reorganizando. Então, assim, ó, Ana ficou em primeiro lugar em mais desafios do que Carla. Então, digamos que Ana tá aqui acima e Carlos está aqui embaixo dela. É como se só tivesse eles dois, um tivesse ficado em primeiro e outro em segundo. Aí a outra informação que eu tenho é que Bruno ficou em primeiro lugar em mais desafios do que Eduardo. Eu vou colocar aqui do lado, porque por enquanto não dá para eu colocar eles, encaixar eles aqui ainda nessa primeira parte. Mas eu sei que Bruno ainda tem um lugar melhor do que Eduardo. Aí Carlos, olha, a gente já vai mexer com Carlos de novo. Ficou em primeiro lugar em mais desafios do que Diego. Então a gente sabe que Diego, ó, tá abaixo de Carlos, certo? E Eduardo ficou em primeiro a mais do que Ana. Então Eduardo tá aqui, ó, acima de Ana. E aí a gente sabe que Bruno tá acima de Eduardo. Então a gente conseguiu montar nossas colocações, certo? Novamente, ó, Ana ficou em primeiro lugar do que Carlos. Então, a gente botou Ana e botamos Carlos. Aí, essa segunda dizia que Bruno tinha mais do que Eduardo. Então, aqui a gente tinha Bruno e Eduardo, e eu não encaixei as duas, porque não dava ainda para se envolver, né? Aí depois ele disse que Carlos, que a gente já envolveu aqui, tinha mais do que Diego. Então, Diego tinha que estar abaixo de Carlos. E depois eu falei que Eduardo tem mais do que Ana. Então, Eduardo está acima de Ana. E aí a gente sabe que Bruno está acima de Eduardo, certo? Aí a questão que é o quê? Se cada amigo ficou em primeiro lugar em pelo menos um desafio, quem ficou em primeiro lugar em mais desafios? Então, quem ficou em primeiro lugar geral? No caso aqui foi Bruno. Letra D. D de novo. Próxima. Em um sistema de numeração decimal, sistema intricado, os dígitos são representados por letra do alfabeto, sendo A igual a 1, B igual a 2, então aqui a gente tem, ó, já vou anotando. A é 1, B é 2, C é 3, assim por diante, até J igual a 0. Então, dá para entender aqui que D é 4. Vamos fazer aqui o restante até J. A, B, C, D, E, F, G. Não, eu tô vendo aqui que não vai precisar dessas outras letras, não. H, I e J. Então, aqui ele vem crescendo, D4, 5, 6, 7, 8, 9, e o J vale 0, certo? Nesse sistema, os números são representados usando as letras do alfabeto, sem repetição. Então, não pode repetir as letras, ou seja, eu não poderia representar o número 122, certo? Porque nesse caso aqui eu precisaria repetir o B 2 vezes. E a posição da letra na sequência determina o valor do número. Por exemplo, ACD é diferente de CAD, certo? No sistema intricado, terá um valor pronto. Considerando esse sistema, qual o menor número possível que pode ser formado utilizando exatamente 4 letras distintas? Qual é o menor número possível? Eita, essa questão, a pessoa que me mandou até colocou aqui os valores do lado, só que eu tô com uma dúvida em relação a ela. Por quê? Ele diz aqui que ele quer usar 4 letras, né? 4 letras distintas, ele diz bem aqui. Realmente, usando 4 letras distintas,
Se a gente pegar aqui JCBA, dentre os valores das alternativas que a gente tem aqui, ela é a menor alternativa, certo? Ele é o menor valor. Só que ele diz assim, qual é o menor número possível? O menor número possível não seria esse. O menor número possível seria 0, 1, 2, 3. Se a gente fosse usar 4 letras distintas, certo? Então, o menor número possível, se eu fosse usar 4 letras distintas, seria 0, 1, 2, 3, que dá 123. Por isso que eu tô em dúvida aí nessa questão. Lá no sistema decimal, se eu quisesse usar 4 números e números distintos, o menor número possível de eu formar seria começando com 1, depois 0, 2, 3, certo? O J ia ter que ficar com esse valorzinho aqui na casa das centenas, certo? Então, euzinha, marcaria a letra D por conta disso. Por que eu marcaria a letra D? Vou deixar bem claro aqui. Eu marcaria a letra D porque o menor valor possível, se eu fosse considerar o zero aí na frente, não seria 0, 3, 2, 1. Seria 0, 1, 2, 3. Ele diz assim, considerando esse sistema, qual é o menor número possível que pode ser formado utilizando 4 letras? O menor número possível seria o J, seria o J, A, B, C. Se eu fosse considerar esse J aqui na frente. E não tem essa alternativa. Então, dá para entender que ele quer o menor número possível de 4 dígitos numérico, 1023, certo? Eu entendi assim. Vou deixar essa questão aí em stand-by, certo? Porque essa banca, ela é muito louca. Ela tem um raciocínio muito louco. Nas provas sempre aparecem questões para serem anuladas. Então, ao meu ver, essa questão é um pouco confusa. Eu marcaria letra D por conta disso, que o menor número possível, se eu fosse considerar o J ali na frente, seria 0, 1, 2, 3, não seria 0, 3, 2, 1, certo? Então, essa questão aí, ela é um pouco ambígua, deixa um pouco de dúvida aí no que ela realmente está pedindo. Porque assim, se tivesse a opção JABC, se tivesse essa opção aqui, aí eu chegaria a marcar ela, certo? Porque assim, vocês têm que compreender que nesse caso aí, o J sendo 0, JCBA é a mesma coisa de eu dizer só CBA. Quando a gente transformar em número, 0, 3, 2, 1 é o mesmo que 3, 2, 1. Esse 0 aqui não tem valor de nada. E mesmo assim, ele não é o menor valor. Nesse caso aqui, ele é um valor de 3 dígitos, certo? Já que esse J não tem valor de nada. Então, ela é uma questão que está um pouco confusa, certo? E eu não marcaria a letra A, porque ele diz assim, qual é o menor número possível? Ela pede qual é o menor número possível. E o menor não seria 3, 2, 1, seria 1, 2, 3. Não seria 321, seria 123. Certo? Ela deixa aí um pouco confusa essa questão. Eu marcaria a letra D. Vamos para a última. A última é uma questãozinha de problemas. A gente só ia precisar lembrar das regrinhas lá de expressões numéricas. Que regrinhas são essas? A gente tem... Fugiu agora a palavra. Mas a gente tem que é como se fosse uma regra mesmo. Né? A gente tem que dar prioridade a algumas operações. A primeira que tem prioridade máxima são chaves, colchetes e parênteses. Esses aqui têm as prioridades máximas. E o parêntese é a principal prioridade, certo? Aí, segundo lugar, a gente tem que dar prioridades às potências e radicais. Em terceiro lugar, a gente dá prioridade à multiplicação e divisão. Lembrando que multiplicação e divisão, a prioridade é de quem aparece primeiro. E em quarto, a gente tem a prioridade, por último lugar, a gente faz as somas e as subtrações. Então, a gente só ia precisar lembrar disso. Aí ele diz assim, um problema de matemática avançada, 5 amigos estão competindo para resolver uma série de operações fundamentais. Cada operação consiste em uma combinação de adição, subtração, multiplicação e divisão. As operações são as seguintes. Aí o amigo 1 tem que resolver 4 mais 5 vezes 2.
A gente vê que multiplicação é prioridade maior do que a soma. Só que a soma está dentro de um parêntese, que é a primeira prioridade. Então, primeiro eu vou resolver o parêntese, que dá 9. Depois é que eu resolvo a multiplicação. 9 vezes 2, 18. Aí, no amigo 2, a gente tem novamente o parêntese. Então, a gente vai ter 10 menos 3, 7, dividido por 2. Dá 3,5. Aí, depois, a gente já tem aí uma multiplicação e uma subtração. A multiplicação, ela tem que ser resolvida primeiro. 6 vezes 2, 12. 12 menos 8, 4. Aí, novamente, a gente tem uma divisão e uma soma. 15 dividido por 3, 5. Mais 4, 9. E aqui embaixo, a gente tem uma subtração que está aparecendo primeiro, que é a multiplicação. Mas a gente tem que lembrar que a multiplicação é uma prioridade maior. Então, vai ficar 9 menos 2 vezes 3, 6. 9 menos 6, 3. Qual amigo obteve o maior resultado ao resolver todas as operações? Então, ele quer o maior resultado. O maior resultado foi o amigo 1. Que o amigo 1, o amigo 1, ele obteve a resposta 18, certo? Então, letra D, novamente. Letra D. Pessoal, essa questão 19, eu vou levar para alguns colegas também, para discutir com eles, para a gente ver, porque aí, dependendo do gabarito oficial, a gente vê se ela é cabível de entrar com recurso ou não, certo? E aí eu fico me comunicando com vocês quando o gabarito oficial sair, certo? Então é isso, um beijão, espero que vocês tenham se saído bem. A prova estava no nível, tinha questões bem fáceis, tinha umas questões mais trabalhosas, mas que não eram tão difíceis, mas que estavam um pouco trabalhosas. E é isso aí, certo? Eu espero que dê tudo certo aí para todos. Um beijão para vocês e até a próxima, até o próximo vídeo.